Vamos ver se é isso. Colocamos. Se não melhorar, pior. Desculpe, irmãos. Nós trocamos tudo, mas está faltando algum ajuste ainda. Parece que parou, né? Parou não? O som é complicado. Você troca tudo, mexe em tudo, e às vezes um detalhezinho de nada, né? Estava perfeito até agora. Os irmãos perceberam uma melhora grande do louvor, né? Foi tudo trocado, cabeamento, tem 4 microfones novos. Agora parece que melhorou. Saiu aquele muito bem. Vocês não sabem como isso é constrangedor para nós. A gente quer fazer o melhor e muitas vezes acaba acontecendo esses detalhezinhos que atrapalham, né? Mas tudo bem. No segundo livro das Crônicas dos Reis, no capítulo 20, versículos 35 a 37, um homem chamado Josafá, ele era rei de Judá. E ele até então tinha tido uma vida bem sucedida. No próprio capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, ele numa batalha contra 3 reis, os reis de Moabe, de Seom e os amonitas, numa peleja contra ele vieram em 3 bandos, 3 tropas. O rei Josafá conseguiu vencer esses 3 reis. Era um rei bem sucedido, era um rei que estava vivendo no auge do seu reinado, tendo vitórias e conquistas. Só que no final do capítulo 20, diz o texto da Sagrada Escritura, que Josafá, esse rei de Judá, ele faz um tratado com Acasias. Acasias era rei de Israel, a nação vizinha de Judá. Só que no detalhe, diz que Acasias, rei de Israel, tinha uma vida ímpia. Josafá era um homem temente a Deus, era um homem íntegro, reto. E Acasias, com quem ele queria fazer um tratado, se aliar, fazer um negócio, uma sociedade. Acasias tinha uma vida ímpia. Olha, sociedade já é uma coisa complicada, ainda mais com quem tem uma vida ímpia. A Bíblia nos diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, que a luz não combina com as trevas, portanto nós não temos comunhão com as trevas. Isso vale para os negócios, isso vale para a vida sentimental, isso vale em todas as áreas da nossa vida. Luz e trevas não combinam. Nós temos que nos aliar, nós temos que somente fazer negócios, ou seja, uma sociedade, algo que vai ter uma implicância grande na nossa vida, se nós não escolhermos pessoas certas. E o casamento, gente, é a sociedade mais importante da nossa vida, é uma sociedade que vai nos acompanhar durante a vida toda. Portanto, você jovem que está aqui, veja bem com quem você escolhe. Eu não sei porque eu estou falando disso, de repente a mensagem partiu para esse lado, mas está dentro do assunto que nós estávamos falando. Ou seja, os planos, os propósitos de Deus para a nossa vida sempre são os melhores, e nós muitas vezes queremos o nosso plano, muitas vezes nós queremos do nosso jeito, mas o jeito de Deus fazer, o jeito de Deus agir, os propósitos de Deus para a nossa vida são melhores. E Deus tinha um propósito com Josafá, que não era esse, mas ele quis. Ele falou: vou me aliar com Acasias, rei de Israel, sem me importar se ele tem uma vida decente ou não, e vou montar uma sociedade com ele. Vamos construir navios que estejam indo para Tarsis, levar mercadoria, fazer grandes negócios, assim quem sabe nos enriquecermos. Olha só como é a mente do homem, pronta para planejar. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta, o propósito correto vem do coração do Senhor. É o Senhor que tem um propósito correto na nossa vida. Na nossa vida nós fazemos planos, é normal isso.
e até devemos, mas quem tem a resposta certa, quem tem o plano certo para a nossa vida é o Senhor. E olha só o que acontece quando nós estamos planejando, quando nós fazemos planos, propósitos que não são da vontade do Senhor. As coisas dão em nada, as coisas dão, como dito popular, com os burros na água, não dá certo. Diz o versículo seguinte, que eles estavam planejando, era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. E olha a conclusão: assim os navios naufragaram e não puderam sair para negociar. Os navios que eles estavam construindo, quem é que trabalha ou já trabalhou em construção de navios sabe que dá trabalho, sabe que é um trabalho longo, difícil, né? E depois de eles terem construído esses navios, que eles pensavam: bom, agora nós vamos sair pelos mares afora, vamos negociar, vamos fazer grandes negócios, ganhar dinheiro. Olha o que acontece: antes deles saírem ao mar alto, Deus afundou, fez os navios naufragarem, e eles não conseguiram realizar o seu intento. Olha só, não espere que Deus despedace os seus navios. Antes de planejar, consulte a vontade dele. Aleluia. Pergunte ao Senhor: Senhor, é isso que tu quer para a minha vida? É isso, Senhor, que é a tua vontade? É isso que o Senhor deseja que eu faça? Essa sociedade, Senhor, que tu queres que eu vim empreender? É esse negócio, é esse o empreendimento? Porque quando a mão do Senhor está conosco, a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, é tudo certo. Mas quando nós fazemos de acordo com a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, dá naufrágio, dá isso, destruição, vai por água abaixo. Os nossos planos acabam se desfazendo. Eu fico imaginando a frustração daquele rei Josafá e daquele outro rei Acasias. Depois de tudo construído, eles pensando que agora sim eles iriam realizar o grande empreendimento, os navios afundam. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um lançamento do navio do mar, né? Lá na Wilson. É lindo, né? É aquela festa toda, depois de meses. Quantos meses leva uma construção de um navio? O Weber, que já trabalhou com isso, o Júnior, 7, 8 meses. Pensou, gente? Hoje em dia, com toda a tecnologia, 7 a 8 meses de construção. Aí quando o navio está dentro daquela comporta, que eles vão abrir as comportas, que o navio começa a ganhar profundidade, balança para um lado, balança para o outro, parece que vai cair, parece que vai virar. Eu imagino que foi mais ou menos assim. Eles estavam para lançar o navio no mar, depois de tanto trabalho para ser feito, e agora, o mar, vão estourar o champanhe no casco do navio. Se é que ele já tinha esse hábito, creio que não, mas se fosse nos dias de hoje, é agora, olha, fogos, tudo mais, o grito da galera, e de repente quando o navio vai, o navio tomba e naufraga, todos os sonhos indo por água abaixo. É frustrante, é vergonhoso, é decepcionante. Então, queridos, quando você tiver um planejamento, um propósito, fazer algo, primeira coisa: Deus, é da tua vontade isso? Senhor, é isso mesmo que eu devo fazer? Essa aliança que tu queres que eu faça, essa sociedade que tu queres que eu empreenda, qual é a tua vontade para isso, Senhor? Qual é o teu propósito para a minha vida? Vocês já tentaram? Quem aqui escuta rádio? Alguém aqui ainda tem o hábito de escutar rádio? Rádio? Quantos escutam rádio aqui? Ainda é um hábito até mais ou menos praticado, né? Então, quando a gente escuta o rádio, que a gente quer sintonizar naquela rádio, hoje em dia é tudo digital, né?
Mas quem foi do tempo daquele botãozinho que girava assim? Girar o botãozinho, né? Era um botãozinho do Vicentão, os da antiga. Até o Mauro Bonfim já teve os demais nunca tiveram esse rádio que era um botãozinho que virava. Aí, alguém, a Dona Maria Terezinha, girava o botãozinho. Quando arrebentava a cordinha, era um funcionamento, mas um sistema de uma cordinha, uma roldaninha assim, ó. Você virava o botão e aquela, como é que é? Aquela monte de chuvisco, né? Era, nossa, fazia uma barulheira até você encostar bem no pontinho certo, sintonizar direitinho com o ponto certo. Tinha um ponto para você encontrar a rádio que você queria ouvir. Isso chama sintonia. E dava trabalho para você sintonizar. A mesma coisa é quando nós temos a nossa vontade, não está sintonizada com a vontade de Deus, aí dá chiadeira, faz barulho, é incômodo. Então nós precisamos sintonizar a nossa vontade com a vontade de Deus, para que assim saia uma harmonia perfeita, para que assim saia uma coisa agradável, para que assim nós estejamos no centro da vontade de Deus. O versículo seguinte que eu gostaria de ler com os irmãos, diz Provérbios, aliás, Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Olha, repitam comigo: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Olha que poema lindo o pregador escreveu: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Há tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, há tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de desistir, há tempo de guardar, tempo de lançar fora, há tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, há tempo de lutar e tempo de viver em paz. Olha que é isso. Há um tempo para cada propósito, há um tempo para cada ocasião. Olha que interessante, na nossa vida, nada é por acaso. Tem gente que pensa que as coisas acontecem na nossa vida por acaso, por obra do destino, mas a palavra do Senhor está dizendo que há um tempo, há uma ocasião, um tempo para cada propósito da nossa vida. Tudo que se faz aqui debaixo do céu, há um tempo. Se você está angustiado nessa noite, porque não aconteceu ainda aquilo que você esperava na sua vida, há um tempo determinado para isso. Se alegre, há um tempo. Esse tempo pode estar chegando, esse tempo pode ser hoje, esse tempo pode ser amanhã, esse tempo pode ser essa semana, mas há um tempo determinado para isso acontecer. Alegre-se, há um tempo determinado. Se não aconteceu ainda é porque não chegou no tempo, e o tempo de Deus é sempre melhor que o nosso tempo. A Bíblia usa duas palavras no idioma grego para descrever tempo. Uma é o tempo cronos e outra é o tempo kairos. O tempo cronos é esse tempo que nós conhecemos, é o tempo do relógio, o tempo que o relógio marca, as horas, os minutos, dias, semanas, meses. Agora, há outro tempo, que é o tempo de Deus, que não encontra limitação de espaço, não encontra limitação de tempo algum, é o infinito, é o eterno. Esse é o kairos de Deus. No kairos de Deus, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Deus não tem essa limitação que nós temos de tempo, de espaço. Deus é ilimitado. E isso muitas vezes é o que causa em nós ansiedade,
Isso muitas vezes é o que causa em nós angústia, os conflitos, porque nós muitas vezes não sabemos esperar o tempo de Deus para a nossa vida, o kairos de Deus. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo para você: espera no Senhor, espera pois no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Descansa no Senhor, espera nele. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O mais Ele tudo fará. Olha só que segurança, olha que confiança nós temos no Senhor. Se entregarmos o nosso caminho a Ele, esperarmos nele, Ele tudo o mais fará. O nosso trabalho, entregar o nosso caminho a Ele, confiarmos, esperarmos, e Ele tudo faz. Mas nós temos que esperar no kairos dEle, no tempo certo dEle. E Ele tem um tempo para todas as coisas. Há um tempo de nascer, tempo de morrer. Tudo isso é natural. Olha, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar. Mas, pastor, até tempo de matar. Deus não é contra matar. Deus não é contra os homicidas na vida. Gente, não esqueça, esse texto foi escrito numa época que era uma época de guerras. Israel vivia em guerra. Vivia ou não vivia? O que mais tem no Velho Testamento na guerra? Pois então, se alguém estava numa guerra defendendo a nação, era tempo de matar o inimigo. Normal, entenderam? Mas não que Deus aprove o assassinato, o homicídio. Então há um tempo de curar, há tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Essa semana, nós resolvemos dar uma saidinha, não tínhamos saído ainda essas férias. Vamos passar uma semana, 5 dias, casa de parentes. Olha, eu visitei um irmão meu em Itaquera. Não tem estádio daquele time lá? Não, só. E lá, fazia 20 anos que eu não visitava a casa do meu irmão. Pensou? 20 anos, mais de 20 anos. O Weber era pequenininho. Eles lembraram, a última vez que nós fomos lá, eles ficaram alegres. Nós estávamos lá, passamos uns dias na casa da sogra. Vamos estar na casa da sogra? Casa de sogra, a gente come, bebe, dorme e não faz outra coisa mais. É muito bom. Eu gostei, visitei irmãos, tudo mais. E uma daquelas noites, meu cunhado pediu oração por um irmão de uma namorada dele, estava com câncer. Ele antigamente tocava atabaque no centro de Macumba. Ele se converteu. Depois de um tempo de convertido, firme com Deus, veio um câncer que destruiu todo o seu aparelho intestinal. Olha só, parece que as coisas são meio assim. Parece que enquanto ele estava lá no atabaque, estava tudo bem, de repente veio para Jesus, ganhou um câncer. Que negócio é esse? Alguém poderia pensar dessa forma? Mas sabe que ele não estava melhor lá? E o detalhe, a família da namorada do meu cunhado, todos macumbeiros, menos a moça e esse rapaz que se converteu. E agora? E o Marcinho, meu cunhado, muito triste, mas ele falou, vamos fazer uma reunião de oração. Isso foi na quinta-feira. Aí reunimos, fizemos uma oração breve, uma oração objetiva, pedindo a Deus, declarando que Deus tem poder de cura, declarando que Deus pode curar, mas se Ele quisesse levar, para Ele levar, mas que fosse feito à vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E o que aconteceu? Som melhorou? Isso aqui, ó. Eu creio que a base do microfone sem fio não está no lugar certo. Gente, som dá um trabalho, né? É tão difícil. Então o que aconteceu? Se puder, enquanto isso, trocar a base de lugar, desliga primeiro o som para não fazer aquele.
por favor. Aí tenta mudar a base de novo. Gente, o que aconteceu? Na quinta-feira, nós estávamos orando por esse rapaz. Peço até que os irmãos continuem orando por ele, Luiz. Na sexta-feira, aliás, na quinta-feira, meu cunhado já abatido, triste, falou: olha, gente, não tem mais jeito. O médico concluiu pelos exames que o câncer se enraizou no intestino, estômago, e o médico mandou ele para casa que não tinha mais jeito. Mas depois, detalhe, já viram a pessoa chegar no estado terminal a ponto de eliminar as fezes pela boca? Ele estava nesse ponto. O câncer deve ter destruído o seu sistema de evacuação e as fezes saíram por cima. Aí pensamos: olha, melhor coisa é Deus levar, vamos orar, mas pedir para Deus fazer a vontade dele. Aí na sexta-feira, meu cunhado foi lá visitar de novo. Eu sou toda atrapalhada. Coitada da Lena, arruma os vasos tão bonitos. Vem eu e sai derrubando tudo. Pode deixar, né? Aí na sexta-feira, meu cunhado, ele chega pasmo, gente. Sabe o que é pasmo? Mas, gente, o médico abriu o meu cunhado e o médico ficou bobo, não encontrou nada de câncer dentro. Aleluia! Ele ainda estava sentindo dores, mas não tinha encontrado. Agora nós estamos orando para ver o final. Mas tudo indica que Deus está fazendo essa obra. Tudo indica. Porque o nosso Deus, olha o que diz o versículo seguinte. O versículo seguinte, que eu separei aqui para ler. Jó 42, 1 a 6. Vocês conhecem a história de Jó, né? Aquele homem que perdeu tudo: bens, família, filhos, saúde. Jó tinha um tipo de câncer que comia todo o corpo dele, cobria o corpo da cabeça aos pés. Não havia sequer uma parte sã. Beleza, maravilha, olha só, tá vendo? Não adianta. Não adianta ter o melhor equipamento de som se não tiver alguém que entenda para mexer. Sabe quem colocou a base desse microfone sem fio em cima da caixa de som? Esse que vos fala. Esse cabecinha aqui, né? Porque que eu estava viajando em São Paulo, aí eu e o Everton nos metemos a fazer e falei: acho que aqui fica melhor, vamos botar a base dele aqui. Eu estou bem pertinho, qualquer coisa eu controlo, qualquer coisa o som sai melhor. Aí ficou esse. É isso que dá, né? Cada um na sua área. A minha área definitivamente não é o som. Tem gente que entende bem disso aí, o Kekel entende, o Joel entende, mas eu não entendo nada, né? Desses problemas. A gente pensa: vamos trocar isso, trocar aquilo. Não, às vezes é o modo de lidar com a coisa. Então, gente, olha só o que disse Jó, depois que ele passou por todo aquele furacão na vida dele. Depois que ele sofreu, perdeu tudo, perdeu bens, perdeu família, perdeu saúde, foi tudo levado. Diz a palavra de Deus que no fim de tudo, Deus fala com Jó no meio de um redemoinho. Aí alguém pode perguntar: mas Deus não tinha uma forma melhor de fazer isso do que de falar com Jó, do que através de um redemoinho? Ele já estava cheio de eventos, tempestades, furacões na vida dele. Deus não podia falar de uma forma mais suave, foi falar na forma de um redemoinho. Mas Deus tem os seus caminhos, Deus tem o seu modo de agir.
Deus tem a sua forma de ser, e a forma de Deus agir, a forma de Deus ser é perfeita. Nós não podemos questionar. Quem somos nós, cacos de barro, dizendo ao oleiro: por que tu nos fazes assim e não daquele jeito? Vocês conhecem a história, né? Do rei que gostava de caçar, e numa daquelas caçadas ele perdeu um dedo, pois um animal feroz veio comer um dos seus dedos. Eu conheço gente que já cortou dedo de propósito para não precisar mais trabalhar para ganhar uma aposentadoria, né? Vocês conhecem, né? Vocês conhecem, né? Mas esse não, ele perdeu o dedo numa caçada, sem culpa dele. Foi que nem um outro lado. Ele perdeu porque ele estava caçando, perdeu o dedo. Aí ele ficou muito chateado com aquilo. Como é que um rei como eu agora vai andar sem dedo? Vai ser uma vergonha, um opróbrio. Vão caçoar de mim, olha lá, o rei sem dedo. Ele não tem um dos dedos. Mas foi uma coisa que aconteceu assim, sem ele querer. Aí um dia, depois dele tanto reclamar, porque ele não tinha aquele dedo, perdeu aquele dedo, o que Deus permitiu? Não é assim que a gente faz. Deus, por que tu permitiu isso? Olha, tu não tem todo o poder no céu e na terra, tu não podia impedir isso. Não é assim que a gente fala. A gente questiona Deus: Deus, mas tu tem tanto poder e não impediu que isso acontecesse. Aí um dia eles saindo para a caçada, junto com o seu fiel escudeiro, eles foram pegos por uma tribo de índios que gostavam de fazer sacrifícios humanos, e eles já estavam amarrados, já estavam sendo jogados para dentro da fogueira para serem sacrificados aos deuses daquela tribo. E quando o chefe da tribo olhou para aquele homem, viu que ele não tinha um dos dedos, falou: tira esse homem daí. O nosso Deus merece o melhor, ele não quer um sacrifício com defeito. Tire esse homem daí. Nós não vamos sacrificá-lo ao nosso Deus. O fato dele não ter um dos dedos salvou a vida dele. Ele poderia ter sido morto, sacrificado, mas não tinha um dos dedos. E a tribo não aceitou ele exatamente por esse motivo. Não aceitou ele para ser sacrificado. Então, gente, muitas vezes nós perguntamos, questionamos, como caco de barro questionando o oleiro. E o Senhor, então, no meio daquele redemoinho, pergunta para Jó um monte de coisa: Jó, tu estavas comigo quando eu criei a terra, quando eu formei o mundo? Não. Jó, tu estavas comigo quando eu criei as estrelas da alvorada, quando eu dei ordem ao sol para ele dar a sua luz? Não. Jó, tu estavas comigo quando eu criei os mares, as vegetações, os animais, as aves? Fiz cada coisa do seu jeito, no seu tempo, no seu lugar, no seu espaço. Você estava comigo, Jó? Jó disse: não. Então, Jó, quem é você? Em outras palavras, quem é você para querer me aconselhar, Jó? Quem é você para dizer como eu devo fazer as coisas, Jó? Olha que dura que Deus deu em Jó. Porque Jó muitas vezes questionou. Ele até pediu: Senhor, por que tu não me matas, Senhor? Era melhor que eu nem existisse do que passar por tudo isso que eu passei na vida. Aí Deus questiona Jó, e depois que Deus faz todas as perguntas, questionamentos a Jó, olha só o que Jó respondeu: Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas. Olha só que interessante. Eu sei que tu podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que segurança, que alegria, que certeza isso nos dá. Vamos até repetir para ficar gravado na tábua do nosso coração, para a gente essa semana
Vamos repetir 1, 2, 3 vezes para a gente, essa semana, ter essa plena certeza, plena convicção que tudo que Deus quiser fazer na nossa vida, Ele pode. Vamos dizer: sei que podes fazer todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas. Deus pode fazer todas as coisas, e nenhum, repita, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ó, não há macumba, não há olho grande, não há mandiga, não há inveja, não há sapo gordo, sapo magro, sapo amarrado, sapo costurado, descosturado, não há farofa, não há despacho, não há nada que possa frustrar os planos, propósitos e intentos de Deus para a sua vida. Ele pode fazer todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Amém? Por que então ficar temendo? Acho que fizeram uma macumba para mim. Se macumba funcionasse, eu já estava morto. O que eu já peguei, já destruí de macumba feito contra mim, contra a família. Gente, vocês não imaginam. Acho que, gente, eu só tenho uma coisa. Eu acho uma nojeira, horrível aquele negócio, né? Desde a minha época de solteiro, a casa que eu morava, a casa dos meus pais, era rodeada de macumbeiros. E cada dia tinha que tirar alguma coisa do quintal. Um dia um jogava uma farofa, outro dia jogava não sei o que, outro dia... E os olhos daquela